Sejam muito bem-vindos. É uma imensa alegria tê-los aqui conosco. Neste vídeo, daremos continuidade ao que exploramos anteriormente, a história de Moisés, e aprofundaremos ainda mais na rica e fascinante história da humanidade. Você também se sente atraído por este tema intrigante? Se sua resposta é sim, deixe um comentário com apenas a palavra fé aqui embaixo. Isso me ajudará a saber que você está participando ativamente e comprometido com nosso conteúdo. Assim que eu ver seu comentário, darei um coraçãozinho como forma de agradecimento, mostrando que valorizo sua interação. Além disso, se você deseja apoiar o canal e contribuir para que nossa comunidade cresça, não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever. Isso leva menos de um segundo, mas faz uma enorme diferença para nós. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos relevantes e interessantes para você. Seu gostei e inscrição nos motiva a criar ainda mais material de qualidade e a explorar novos temas que despertem seu interesse. Agora que você já comentou, clicou em gostei e se inscreveu, vamos continuar nossa incrível jornada de conhecimento. Estou empolgado para compartilhar mais informações que enriquecerão sua compreensão e estimularão suas reflexões. Vamos lá, continuando o episódio anterior. Moisés morava então com o sogro e cuidava dos rebanhos deste. Um dia, levou-os a pastar no Monte Sinai, que é o mais alto de todos os da província, muito rica em pastagens. Isso porque, além da fertilidade natural, os outros pastores não iam lá por causa da santidade do lugar, onde, dizia-se, Deus mora no Monte Sinai. E lá ele teve uma visão maravilhosa. Viu uma sarça ardente, de tal modo rodeada pelas chamas, que parecia dever queimar-se, e, no entanto, nem as folhas, nem as flores e nem os ramos eram danificados. Tal prodígio deixou-o atônito. Nunca, porém, o medo foi maior do que quando ouviu sair do meio da sarça uma voz, que o chamou pelo nome e perguntou-lhe como se atrevera a ir a um lugar santo, do qual nenhum outro antes se aproximara. Mandou-lhe que se afastasse da chama, não se deixando levar pela curiosidade, e se contentasse com o que merecera ver, sendo um digno sucessor da virtude de seus antepassados. A voz predisse-lhe em seguida a glória que ele deveria conquistar. Com o auxílio que receberia de Deus, tornar-se-ia célebre entre os homens. Ordenou-lhe que voltasse sem temor para o Egito, a fim de libertar os hebreus de sua cruel escravidão. Pois acrescentou a mesma voz: eles tornar-se-ão senhores do mesmo país, rico em todas as espécies de bens que Abraão, o chefe de vossa raça, possuiu, e serão devedores de tão grande felicidade à vossa sábia direção. Mas depois que os tiverdes tirado do Egito, não deixeis de oferecer um sacrifício neste mesmo lugar. Em diversas passagens da Bíblia, esse monte é chamado Horebe, onde Moisés promulgou a lei. Muitos o confundem com o Sinai. Uma tradição local coloca o Horebe no pico Safsaf do maciço montanhoso e o Sinai em outro, mais elevado, a meio-dia de distância. Mas alguns estudiosos sustentam, ao contrário, que Horebe é o verdadeiro nome de todo o maciço, enquanto o Sinai seria apenas uma denominação derivada do deus lunar Sim, venerado talvez nesse lugar. Moisés, ainda mais admirado pelo que acabava de ouvir do que pelo que tinha visto, disse: grande Deus, do qual adoro a onipotência, que tantas vezes fizestes brilhar em favor de meus antepassados, eu não poderia, sem extrema loucura, desobedecer às vossas ordens. Mas como sou um simples homem, sem autoridade, temo não poder persuadir esse povo a abandonar um país onde se estabeleceu há tão longo tempo para seguir-me aonde eu o quiser levar. E mesmo se os convencer, como poderei obrigar o rei a permitir que se retirem, sendo que o Egito deve ao trabalho deles a felicidade que agora desfruta?
Tendo Moisés assim falado, mandou o Deus confiar na aliança, garantindo-lhe que não o abandonaria na direção daquele empreendimento e prometendo pôr-lhe na boca as palavras quando tivesse necessidade de persuadir e fosse preciso revesti-las com poder, quando fosse o momento de agir. Para dar-lhe uma prova, ordenou que ele lançasse na terra a vara que trazia na mão. Moisés obedeceu e ela no mesmo instante transformou-se numa serpente que se pôs a rastejar, movendo a cauda e levantando a cabeça, como para se defender ou como se a quisessem atacar. De repente a cobra desapareceu e a vara voltou a ser o que era. Em seguida, Deus ordenou a Moisés que pusesse a mão no seio. Ele o fez e retirou-a branca como a cal, mas imediatamente ela também voltou ao primitivo estado. Ordenou-lhe ainda que tirasse água de um lugar ali perto. Ele o fez, e a água converteu-se em sangue. E Deus, vendo que tais prodígios o deixavam atônito, disse-lhe que tomasse ânimo com a certeza de seu auxílio, que lhe confirmaria a missão com milagres semelhantes, e que partisse imediatamente, caminhando dia e noite, para ir libertar o seu povo, porque ele não podia mais suportar os gemidos deles em tão dura servidão. Moisés, não podendo, depois do que acabava de ver e ouvir, duvidar mais do efeito das promessas divinas, rogou a Deus que no Egito lhe desse o mesmo poder de fazer aqueles milagres com que o favorecia naquele momento, e acrescentasse a graça de ter se dignado fazê-lo ouvir a sua voz, a de lhe dizer o seu nome, a fim de que ele pudesse melhor invocá-lo quando lhe oferecesse um sacrifício. Deus concedeu-lhe esse favor, que jamais fizera a qualquer outro neste mundo, mas não me é permitido repetir esse nome. Esse nome é Jeová. Moisés, certo do auxílio de Deus e do poder que ele lhe dava para fazer milagres todas as vezes que julgasse necessário, concebeu grande esperança de libertar os hebreus e humilhar os egípcios. Soube nesse mesmo tempo da morte de Faraó, sob cujo reinado ele fugira do Egito. E assim rogou a Reuel, seu sogro, que lhe permitisse voltar para lá para o bem de sua nação, e não teve dificuldade em obter o consentimento. Moisés pôs-se logo a caminho, com a sua mulher e com Gerson e Eliezer, seus filhos, dos quais o nome do primeiro significa peregrino, e o do segundo, auxílio de Deus, porque por meio daquele auxílio Deus o preservara das ciladas dos egípcios. Arão, seu irmão, veio, por ordem de Deus, encontrá-lo na fronteira do Egito, e Moisés narrou-lhe tudo o que acontecera no monte, e as ordens que de Deus recebera. Os principais israelitas vieram também ter com ele, e para obrigá-los a crer em suas palavras, fez na presença deles, pelo poder que havia recebido, vários prodígios. O espanto que dele se apoderou certificou-os da verdade, e começaram a esperar tudo do auxílio de Deus. Assim, vendo Moisés que o ardente desejo de se libertar da escravidão levava os hebreus a render-lhe inteira obediência, foi ter com o novo rei. Falou-lhe dos serviços que prestara ao seu antecessor contra os etíopes e de como fora recompensado, somente com ingratidão. Contou-lhe o que Deus lhe dissera no Monte Sinai e os milagres que ele havia feito para obrigá-lo a dar fé às suas promessas. Suplicou-lhe que não resistisse com incredulidade à vontade daquele soberano Senhor dos reis. Faraó, no entanto, zombou de suas palavras, e então Moisés fez em sua presença os mesmos prodígios que havia feito no Monte Sinai. Êxodo 7. O príncipe, em vez de ficar convencido, enfureceu-se. Disse que Moisés era mau e que, depois de ter fugido para evitar a escravidão, se havia feito iniciar na magia a fim de enganá-lo por meio de artes diabólicas. Mas ele, Faraó, tinha também sacerdotes de sua fé, que poderiam fazer os mesmos prodígios. Assim, Moisés não devia se vangloriar de ser o único ao qual Deus concedera aquela graça e nem iludir o povo simples, persuadindo-o de que havia nele algo divino. E mandou buscar os seus sacerdotes. Eles lançaram as suas varas ao chão, e estas se converteram em serpentes.
Moisés, sem se espantar, respondeu ao rei: Eu não desprezo, majestade, a ciência dos egípcios, mas o que faço está tão acima dos conhecimentos deles e de sua magia, quanto a distância entre as coisas divinas e as humanas, e vou mostrar claramente que os milagres que faço não têm, como os deles, uma vã aparência de verdade, para enganar os simples e os crédulos, mas procedem da virtude e do poder de Deus. Dizendo essas palavras, atirou a vara ao chão e ordenou-lhe que se mudasse em serpente. Ela obedeceu à sua voz e devorou as dos egípcios, que pareciam ser outras tantas serpentes. Voltou em seguida à sua forma primitiva, e Moisés a retomou na mão. O rei, em vez de admirar tão grande maravilha, irritou-se ainda mais, e depois de ter dito a Moisés que a sua ciência e os seus artifícios ser-lhe-iam inúteis, ordenou ao que tinha a direção das obras confiadas aos israelitas que as aumentasse ainda mais. Assim, esse indivíduo mandou retirar a palha que costumava fornecer para os tijolos, de modo que, depois de ter labutado durante todo o dia, tinham de ir procurá-la durante a noite, o que lhes dobrava o trabalho. Moisés, sem se incomodar com as ameaças do rei, nem se comover com as queixas contínuas dos hebreus, que diziam que todos os esforços dele só estavam servindo para fazê-los sofrer ainda mais, continuou firme no cumprimento de sua missão. E como a havia empreendido por um ardente desejo de libertá-los, deliberou consegui-la contra a vontade do rei e contra a opinião deles mesmos. Voltou então a falar ao príncipe, para pedir que os hebreus fossem ao Monte Sinai oferecer um sacrifício a Deus, como ele o havia ordenado. Disse que Faraó não se devia opor à vontade do céu, mas que enquanto Deus lhe era ainda favorável, o seu próprio interesse o obrigava a conceder àquele povo a liberdade que lhe pedia. Se ele se recusasse, só poderia depois acusar a si mesmo de ser a causa da própria desgraça, pois atrairia sobre si, por sua desobediência, toda sorte de castigos. Ver-se-ia sem filhos, o ar, a terra e todos os outros elementos ser-lhe-iam contrários e tornar-se-iam ministros da vingança divina. E por fim, os hebreus não deixariam de sair de seu reino, ainda que ele não o quisesse consentir, e os egípcios não evitariam o castigo de sua obstinação. As palavras de Moisés não fizeram impressão no espírito do rei, e os egípcios foram amargurados por toda espécie de males. Moisés havia predito, e também para manifestar aos homens quanto lhes importa não irritar a Deus, que pode punir os pecados com tão terríveis castigos. Em Êxodo 7, a água do Nilo foi mudada em sangue. E como o Egito não possui fontes, o povo descobriu que a sede é o maior de todos os males. A água do rio não somente adquirira a cor do sangue, mas o povo não conseguia bebê-la sem sentir dores violentas. Os israelitas, ao contrário, a achavam tão potável e boa quanto a comum. O rei, admirado por esse prodígio e temendo por seus súditos, permitiu aos hebreus que se retirassem. Não havia, porém, o mal cessado de todo, e ele retomou aos antigos sentimentos. Revogou a ordem e a licença. Deus, para castigá-lo por ter reconhecido tão mal a graça que fizera a ele, livrando-o daquele flagelo, feriu o Egito com uma nova praga. Um número incalculável de rãs cobriu a terra e comiam tudo o que ela produzia. O Nilo ficou também cheio delas, e uma parte que morreu nas águas do rio tornou-o infecto, de tal sorte que não mais se podia beber da sua água. Também o lodo dos campos produziu uma quantidade enorme desses animais que, com a decomposição, formaram outro Pantanal, ainda mais horrível que o primeiro. As rãs entravam até nas casas, nas vasilhas, nos pratos, estragavam todos os alimentos, pulavam sobre as camas e envenenavam o ar com o mau cheiro. O rei, vendo o seu país em tal miséria, ordenou a Moisés que partisse para onde quisesse, com todos os de sua nação. Imediatamente todas as rãs desapareceram, e as terras e os rios voltaram ao seu estado primitivo.
O rei então esqueceu o mal que tanto temor lhe havia causado e, como se quisesse experimentar males ainda maiores, revogou a licença que de mau grado concedera. Deus então castigou-o por ter faltado à palavra, coisa indigna de um príncipe, e os egípcios ficaram todos cheios de piolhos, em tal quantidade que eram miseravelmente comidos por eles, sem que pudessem encontrar remédio algum para isso. Esse tão grande e tão vergonhoso mal espantou o rei, e ele permitiu aos hebreus que partissem. Mas apenas cessou o mal, ele determinou que as mulheres e os filhos dos hebreus ficassem como reféns. Percebendo Deus que o rei estava convencido de que era capaz de afastar qualquer tempestade que desabasse para destruir o seu reino, como se fosse Moisés, e não ele, quem castigava a ele e ao seu povo por causa da cruel perseguição movida contra os hebreus, enviou sobre o Egito uma imensa multidão de diversas espécies de pequenos animais, até então desconhecidos. A terra ficou totalmente coberta deles e era impossível cultivá-la. Muitas pessoas vieram a morrer. As que sobreviviam eram contaminadas pelo veneno deles, que causava outros tantos males, doenças e até mesmo a morte. Mas nem isso foi suficiente para levar o rei a uma inteira obediência à vontade de Deus. Ele contentou-se em permitir às mulheres que fossem com os maridos, ordenando que os filhos ficassem. A grande obstinação desse príncipe em resistir às ordens de Deus atraiu sobre os seus súditos, por causa dele, outros males ainda maiores que os precedentes. Todos foram cobertos de chagas e úlceras e muitos morreram miseravelmente. Tão terrível flagelo, porém, não foi capaz de tocar o coração de Faraó, e Deus feriu o Egito com uma praga de que nunca se havia falado. Fez cair uma chuva de granizo tão forte e espessa e de tamanho tão grande que nunca se vira semelhante, nem mesmo nos países que a isso estão sujeitos. E estava-se, no entanto, muito antes da primavera. A chuva estragou todos os frutos. Depois veio uma nuvem de gafanhotos, que destruiu o que restava, de sorte que os egípcios perderam qualquer esperança de obter alguma colheita. Se o rei tivesse apenas falta de inteligência, não teriam tantos males juntos feito com que caísse em si mesmo para dar-lhe remédio? Mas bem que ele lhes compreendeu o motivo, e a sua malícia foi tão grande que continuou a se opor à vontade de Deus, como se lhe pudesse resistir, e nem mesmo a consideração de salvar o seu próprio povo, que ele via perecer diante de seus olhos, foi capaz de contê-lo. Assim ele contentou-se em permitir a Moisés levar os israelitas com as suas esposas e filhos, mas com a condição de deixarem todos os seus bens aos egípcios, para compensar as perdas que haviam sofrido. E você, que seguiu nosso conteúdo até aqui, minhas mais sinceras felicitações. Sua dedicação e compromisso são verdadeiramente admiráveis. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim, você sempre estará atualizado sobre as novidades e conteúdo que preparamos especialmente para você. E não perca a continuação no próximo episódio de Fios da Criação. Agradeço imensamente pela sua presença e interação.